E é sobre essa expectativa pelo fim da paralisação do governo americano que eu converso agora com o economista-chefe da Nômade, o Danilo Igliori, que já está aqui com a gente. Danilo, muito bom dia para você, meu querido. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, Débora. Bom dia para vocês. Sempre um prazer estar aqui com a CNN Money. Danilo, vamos lá, né? Essa aprovação agora do projeto para a reabertura da economia americana, a gente obviamente tem todo um processo ainda pela frente, né? Câmara dos Representantes, a sanção do presidente, mas isso muda alguma coisa em relação à percepção de maior estabilidade política nos Estados Unidos? A gente tem um processo, inclusive agora, recente de campanhas de eleições regionais acontecendo. Há, obviamente, né, uma preocupação quanto a esse ganho político ou perda de capital político de Donald Trump diante de todo esse cenário macroeconômico, né, ou seja, dessa disputa tarifária que também tem uma crise interna aí, que é essa paralisação do governo. Então, ter esse primeiro avanço, que é destravar esse acordo do shutdown na Câmara, isso muda essa visão da questão política, da estabilidade política dos Estados Unidos? Olha, eu acho que começa a mudar, né? Como você mesmo estava comentando aí há pouco, esse foi um primeiro passo, né? Ainda no entorno de um acordo temporário que dura até o começo do ano que vem, né? Se tudo for correr bem, como a gente acredita que vai acontecer entre hoje e amanhã. Então começa a mostrar uma nova correlação de forças que eu diria que é essencialmente positiva, porque de um lado destrava, né, uma situação muito dramática, que é a questão do shutdown, por outro, mostra alguma conversa, algum espaço para conversa entre os dois principais partidos. Agora, é muito incipiente, né, porque, de fato, alguma hora tinha que acabar essa situação do shutdown, né, os custos começam a ficar muito grandes, se espalham pela economia, gera muita incerteza, então a gente sabia que mais cedo ou mais tarde a coisa iria acontecer. O interessante, como você mesmo comentou, é que tem sido percebido, né, como uma vitória, esse acordo como uma vitória dos republicanos, né, que acabaram convencendo aí um número mínimo de senadores para conseguir avançar o acordo no Senado. Logo depois, né, de uma grande vitória dos democratas. Então, eu diria que assim, o cenário começa, o cenário eleitoral, né, das midterm elections que vai acontecer neste ano, começa a ser pintado a partir de agora. Mas é só o início, tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, a gente teve, obviamente, né, um impacto também, para além de econômico, na própria atividade econômica do país, a falta de sinalização, a falta de direcionamento sobre como que a gente está com a economia, devido à paralisação também da divulgação dos dados econômicos, né? Que tipo de distorção isso pode também causar, Danilo, nesse momento, em relação à leitura da economia americana e o próprio acesso, né, de decisão do Federal Reserve? Porque mesmo a gente tendo a retomada agora, né, da economia americana, são muitos dias aí de paralisação de captura de dados, enfim. Isso traz alguma distorção nessa leitura, nessa percepção também do cenário econômico? Certamente. E aqui a gente tem, de novo, dois aspectos para analisar, né? O primeiro deles é a falta da divulgação de indicadores, que é o que está mais visível, né? Os dados do payroll, em particular, atrapalham bastante na calibragem fina, né, dos modelos, no momento que tem bastante incerteza e o Fed está iniciando um novo ciclo de afrouxamento. Então, falta de informação é sempre ruim, muito embora a gente sabe que os técnicos do Banco Central fizeram aí um esforço para conseguir fontes alternativas de dados. E o segundo aspecto é, de fato, medir, né, os impactos do próprio shutdown, né? Então, a gente adiciona um novo fator, né, de choque, entre aspas, na economia, né, que já vinha enfrentando grandes mudanças, né? Um processo um pouco mais de alguns anos para cá, que a digestão, vamos dizer assim, o processamento das mudanças provocadas pela pandemia, né? A resposta disso com um enorme aumento de juros e depois, mais recentemente, todas as mudanças promovidas pelo governo Trump. Então, em cima de tudo isso, vem um choque de 40 dias de shutdown que não é tão trivial capturar os impactos, né? A gente tem um impacto direto na remuneração
dos funcionários públicos, que reduz consumo. A gente tem um impacto bastante também palpável na suspensão de benefícios alimentares, mas a gente tem uma série de outros impactos impactando a vida das pessoas, como, por exemplo, toda a história do tráfego aéreo. Né? Você vê agora, assim, curiosamente, né, para garantir a votação na Câmara, todos os deputados têm que voltar para Washington, nesse momento que, né, tem um verdadeiro caos aéreo por conta do shutdown. Então, medir esses impactos do próprio shutdown, principalmente na atividade econômica, também faz parte das dificuldades adicionais que o Fed vai ter que lidar para tomar sua última decisão do ano. E, Danilo, com o fim deste shutdown, a gente pode esperar também, talvez, uma retomada mais clara da comunicação sobre cortes de juros pelo Federal Reserve? Porque na última decisão, inclusive, a gente já teve uma sinalização de cautela pela falta de dados, enfim. Isso pode já mudar imediatamente a visão do Federal Reserve ou isso vai levar um tempo até que a gente tenha mais clareza nessa comunicação do Federal Reserve? Olha, eu acho que o problema não é exatamente clareza, Débora. O problema é a gente querer antecipar, né, com um horizonte um pouco mais longo de tempo que, na verdade, depende de informações que vão acontecendo aí ao passar aí dos dias e semanas, né? Então, o que aconteceu na última reunião? O mercado estava lá com um consenso de quase 100%, dizendo, olha, tem três cortes de 0,25 esse ano contratado e pronto. É, o presidente Paulo chegou e falou, olha, não sei de onde vocês estão tirando isso, né? São coisas que acontecem no mercado de tempos em tempos. Então, a mensagem ali foi muito clara, dizendo, olha, a gente está numa situação de incerteza que, como eu estava dizendo, já era um contexto de incerteza muito grande e a gente ganha uma camada adicional por conta do shutdown. Então, não dá para o mercado falar, olha, já está dada a decisão duas reuniões para trás, né? Acho que foi essa a mensagem, de uma forma muito clara. A segunda dimensão disso é que a motivação para esse início de afrouxamento monetário saiu de uma percepção de que o mercado de trabalho está se enfraquecendo. E tem muita dificuldade, aí é uma coisa da pós-pandemia, não necessariamente tem a ver com o governo Trump, né, de antecipar movimentos de mercado de trabalho em um momento em que a gente tem trabalho remoto, tem reconfiguração de setores, tem todo o impacto de inteligência artificial. Então, as decisões de política monetária fundamentadas por movimentos de mercado de trabalho necessariamente têm que ser mais cautelosas, né? E aí, de novo, não ter as informações, né, de payroll nesse momento, bota sim mais cautela no Fed. Danilo, eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos agora com o economista-chefe da Nômade, o Danilo Igliori, sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Agradeço, então. Até uma próxima. Até uma próxima, Débora. A gente que agradece a oportunidade.